A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 292 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos começando hoje o estudo do Evangelho de Lucas e a nossa porção diária de hoje é o capítulo 1, amém? Separe um tempo, faça essa leitura que é extremamente importante, para você que é um cristão, e aqui não digo católico ou evangélico ou qualquer outro segmento que você frequenta, Sim, um cristão, amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 e no verso de número 37, e a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque para Deus não há nada impossível. Amém? Bom, no Evangelho de Mateus, nós vimos que Jesus é o rei e o profeta prometido nas Escrituras e que os judeus tanto esperavam. Então, lá no Evangelho de Mateus, nós aprendemos que Jesus, ele é a descendência de Abraão e ele também é o filho de Davi. No Evangelho de Marcos, nós vimos que Jesus é o servo sofredor, Ele é o cordeiro, ele é o animal que vai ser oferecido para o holocausto, Ele é aquele que sofre as feridas e que trabalha em favor do seu povo. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver um homem perfeito, um Cristo humano, que se preocupa com as pessoas, não só com os judeus, mas com todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, pessoas de vários níveis da sociedade, homens e também mulheres. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas alguns destaques muito importantes. Enquanto os demais evangelistas não se preocuparam com a classe feminina, Lucas não. Ele vai relatar várias ações, várias participações de muitas mulheres que foram importantes, para o ministério de Jesus. Amém? Bom, no capítulo 1, nós temos aí o início do Evangelho de Lucas. Primeiro, ele passando uma explicação introdutória do porquê ele escreveu o seu Evangelho. Capítulo 1, verso 1 diz assim: visto que muitos já empreenderam numa narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então vamos lá. O Evangelho de Lucas, diferente do de Mateus, ele não foi escrito para provar alguma coisa. Você pode ver que Mateus, ele tinha uma porção de história contada, com milagres e ações, e um sermão. Nós vimos isso, 5 sermões pregados aí no Evangelho de Mateus e depois seguidos de acontecimentos. Marcos, ele mostrou um Jesus que estava toda hora fazendo alguma coisa, curando, expulsando demônios principalmente, e repreendendo ali os escribas e fariseus. Lucas, ele vai fazer diferente. Se você observar, Mateus e Marcos não se preocupam com uma ordem cronológica. Lucas não, ele quis fazer um trabalho diferente daqueles dois que tinham sido feitos. Ele queria que o seu trabalho estivesse em uma ordem correta. Então todos os acontecimentos que você vai ver aqui no Evangelho de Lucas estão na ordem que deveriam estar. Mateus não se preocupa com isso. Marcos também não se preocupa muito. Mas Lucas não, ele vai se preocupar em contar tudo na sequência em que aconteceu. Outra coisa interessante, ele escreve esse evangelho primeiramente para um homem chamado Teófilo, E esse homem é o mesmo que recebe o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele começa já mostrando, primeiro, como nasceu aquele que preparou o caminho de Jesus. Quem preparou o caminho de Jesus? João o Batista. E nós sabemos, que quem estava separado para aquele turno, o turno de Abias, era Zacarias.
e Zacarias era esposo de Isabel. É muito interessante nós observarmos que esses dois homens eles viviam de forma irrepreensível, ou seja, eles honravam e agradavam a Deus. E enquanto Zacarias servia no seu turno sacerdotal, um anjo do Senhor chamado Gabriel vai aparecer para ele. E fazia muito tempo que Deus não se comunicava com os homens por meios sobrenaturais, né? Então, o anjo traz a notícia de que ele e a sua esposa teriam um filho e que esse filho iria preparar o caminho para o Salvador, né? E esse mesmo anjo vai aparecer também para Maria. Mas interessante é que Isabel, além dela ser avançado em idade, ou seja, além dela ser uma mulher idosa, ela ainda era estéril. Então o anjo de Deus promete algo impossível para Zacarias. E Zacarias, por não acreditar no anjo, ele acaba ficando mudo até o nascimento de João. Ou seja, 9 meses Zacarias ficou sem falar por causa da sua incredulidade. Quando Isabel estava no 6º mês da sua gravidez, o mesmo anjo Gabriel vai aparecer para Maria, exatamente, a tão conhecida e afamada Maria no meio dos cristãos. Essa Maria já estava separada para se casar com José, e o anjo vai aparecer para ela e vai saudar ela desta forma. E aproveitando essa saudação, eu quero trabalhar pelo menos 4 tópicos importantes sobre Maria, porque nós vemos alguns cristãos que desprezam essa mulher, né, por não terem conhecimento sobre quem ela é, e outros que engrandecem ela além do que ela deveria. Não queria que ninguém fosse preconceituoso quanto ao que eu vou dizer, gostaria que você analisasse comigo no texto, e também não gostaria que alguém usasse esse vídeo para atacar ninguém, né? O nosso interesse aqui é estudar a palavra do Senhor Jesus. Então, primeiro, verso de número 28, vai dizer assim: e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Então, primeiro, Maria, ela não era uma mulher diferente de todas as outras pessoas da humanidade, como algumas pessoas pensam. Maria era uma mulher comum, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro grande profeta que Deus já havia levantado, ou patriarca, né, ou rei de Israel. Ela apenas foi uma mulher que Deus escolheu. O que prova isso? Primeiro, que Deus estava com ela. Se Deus não estivesse com ela, ela não seria essa grande mulher que ela foi. Segundo detalhe, ela foi chamada de agraciada. Todos nós sabemos que graça é um favor não merecido. Então, ela conceber Jesus não era um mérito, mas era um favor que ela não merecia e que Deus estava concedendo para ela, certo? Isso é muito importante nós termos em nossa mente. O texto é muito claro, né? Outra coisa importante, verso 35 diz assim: e o anjo, porque ela pergunta, como isso vai acontecer, né? Como eu vou ficar grávida, sendo que eu nunca toquei homem algum? Ela era virgem, né, irmãos? Depois diz assim, verso 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Observa que quem é santo aqui não é Maria. Santo é o ente que vai nascer dela. Quem é o ente que vai nascer dela? Jesus. Então aqui quem é santo na história cristã não é Maria, e sim Jesus, certo? Verso 38 diz assim: então Maria disse, olha que palavra sábia dessa mulher. É uma mulher que realmente deve ser um exemplo para mim e para você. Olha o que ela diz. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Pouquíssimos cristãos teriam coragem de falar o que Maria falou, se dispor para viver algo que ao seu tempo era extremamente preconceituoso. Engravidar fora do casamento era algo ridículo, né? Aos olhos da sociedade, assombroso. E Maria aceitou o plano de Deus sem questioná-lo, né? Uma mulher obediente, temente a Deus. E o que mais me chama atenção nesse texto é que Maria não é senhora, Maria é serva de quem? Do nosso Senhor,
né? Uma mulher que se dispunha a servir a Deus e a sua vontade. O quarto detalhe sobre Maria se encontra no verso 42, que diz assim: e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor já tinha falado que ela era agraciada, já tinha falado que ele estava com ela, o Senhor já tinha falado que ela carregava um ente santo, e ela disse que era serva do Senhor, estava disposta a servir a Deus. E então Deus vai dizer para ela: bendita é você entre as mulheres, né? Melhor, Isabel vai dizer. O que quer dizer bendito? Significa abençoado. Então, realmente, entre todas as mulheres, ela realmente é a mais abençoada. Realmente, entre todas as mulheres, ela é a mais bem-aventurada. Por quê? Porque dentre todas as mulheres da humanidade, o Senhor escolheu o ventre dela para que nascesse Jesus, o nosso Salvador, né? Então, nós temos aqui um exemplo de mulher a ser seguido, né? Um exemplo de fé, um exemplo de serva que busca a Deus e que se dispõe a fazer a vontade de Deus, né? O nosso texto devocional, que é o verso 37, vai complementar, né, o que o anjo trazia de mensagem, uma mensagem poderosíssima para essa mulher, e diz assim: porque para Deus não há nada impossível. Então perguntaria para você, o que não era impossível para Deus aqui? Primeiro, para Deus não era impossível o próprio Deus se fazer homem, porque Deus se encarnou. Segundo Paulo aos Filipenses, ele assumiu a forma de servo, né? A forma humana. Segunda coisa que não era impossível para Deus: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nascer do ventre de uma virgem, sem que essa tenha tocado ainda em algum homem, né? Um milagre da maior categoria, né? Como alguém vai engravidar sem ter relações íntimas? Mas assim Maria concebeu Jesus. Terceiro milagre impossível. Para Deus não era impossível fazer de uma mulher de idade e ainda estéril conceber um filho, que era João, né? Filho de Isabel. E esse filho também para Deus não era impossível fazer ele cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e separar ele para ser profeta das nações e ele preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais interessante é que este capítulo termina relatando justamente isso. Quando João nasce, ele vai ser chamado, quando o menino nasce, o filho de Isabel, ele vai ser chamado de João, né? Aquele que é agraciado, né? Então João, o seu nome já diz que ele vem preparar o caminho da graça de Deus que ia vir por meio de Jesus. E olha o cântico de Zacarias, do verso 67 até 79, é um cântico profético de Zacarias. E o verso 76 ele diz assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Este menino já nasceu sabendo o que ele seria, porque o verso 80 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Aleluia! Ele vai estar no deserto até chegar o tempo dele iniciar o seu ministério, e então indo batizando no Jordão, preparando o caminho e o coração das pessoas para receberem Jesus. Que nesse dia nós venhamos ter o mesmo coração, a mesma fé, a mesma humildade e a mesma disposição que teve Maria, uma mulher que foi realmente cheia do Espírito Santo, ao ponto de, aonde ela for, como por exemplo na casa de Isabel, ela levar consigo a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Que eu e você sejamos assim também, ao entrarmos em casas, em famílias, que a presença do Espírito Santo esteja comigo e esteja com você também. Que Deus possa constantemente também usar as nossas vidas para prepararmos o caminho para o nosso Senhor Jesus, assim como Deus usou Isabel e também a João
para preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, eu quero deixar uma mensagem poderosa para o seu coração, dizendo para você que para Deus não há nada impossível. Não sei o que você precisa, qual é a tua causa, o que você tem pedido a Deus, mas eu sei que o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. Se Ele fez uma virgem gerar um filho, e se Ele fez uma mulher idosa e estéril gerar uma criança, Ele pode fazer aquilo que você precisa. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te glorificar por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Somos gratos por esse tempo, por essa oportunidade de aprendermos e estudarmos mais com a Tua Palavra. Abençoa as nossas vidas, usa as nossas vidas, enche as nossas vidas como o Senhor encheu a de Maria, que nós venhamos ser homens e mulheres agraciados pela Sua presença, como ela foi, que o Senhor venha estar conosco como o Senhor esteve com ela, que o nosso Senhor Jesus e o Teu Santo Espírito esteja conosco como Jesus esteve no ventre dela, e que o Senhor venha olhar em nós, servos e servas dispostas e disponíveis para o seu trabalho, e que nós possamos ser benditos e benditas do Senhor para proclamarmos as suas bênçãos às nações, às famílias e a todos aqueles que precisam da tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, e seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse nosso trabalho, do nosso estudo, deixa o like no vídeo para fortalecer e ele ser recomendado para mais pessoas. Se você sente de compartilhar com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança, compartilhe esse vídeo com alguém. E se você ainda não estiver inscrito no canal e quiser nos acompanhar, pois nós vamos ler a Bíblia inteira até o final do ano, se inscreva e ativa o sininho. Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.